Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Nossa lição de número 2, para quem nos acompanha aqui no canal do YouTube, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. É a nossa aula de hoje. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube a se inscrever, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. É muito simples. Ao receber o nosso link, receber o nosso vídeo, clique em se inscrever. Faça também o seu comentário. Compartilhe com os seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Vamos à nossa aula. Antes de entrarmos de fato à aula, quero deixar alguns versículos de parâmetro para a nossa aula. O primeiro é Efésios 2, 11 e 13, o que éramos e o que somos em Cristo Jesus. Efésios 1, 4, 6, Deus nos elegeu e nos predestinou em Cristo antes da fundação do mundo. E João 3, 16, 18, Cristo foi enviado por Deus para salvar o pecador. E Efésios 2, 8, 10, a salvação é alcançada somente pela graça de Deus. 1 João 3, 21, 23, Deus atende aos pedidos dos fiéis por intermédio de seu grande amor. E 2 Coríntios 1, 20 e 22, o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Então esses são os versículos para nos dar a base da aula de hoje. O nosso textual está baseado em Efésios 1, 3, que nos diz assim a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A nossa verdade prática nos diz que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. O que isso quer nos dizer é que Deus não foi pego, ou melhor dizendo, surpreendido pelo pecado do homem e da mulher. Ele já sabia que nós pecaríamos e iríamos necessitar de um Salvador. Então ele providenciou o seu Filho. Efésios 1, 3, 4, 9 e 14 nos diz assim a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tomar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvides a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor de nossa herança,
para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então aqui estão os textos de base para a nossa aula deste domingo aqui no nosso canal do YouTube. E traz-nos algo interessante sobre uma escolha que Deus fez a mim e a você, não com o sentido de predestinação difundida aí por Calvino e seus seguidores. Não é nesse sentido de predestinação que alguns ele tem escolhido para o inferno e outros para o céu. Não. O sentido da predestinação de escolha de Deus aqui é que ele escolheu um povo que queira adorá-lo. Então, todos que queiram, todos que querem ser salvos, serão salvos mediante o sacrifício perfeito de Cristo. Deus não condena ninguém ao inferno. Deus não é injusto para lançar alguns ao inferno e outros não. Tá? Essa não é uma escolha de Deus. Essa é uma doutrina antibíblica inventada por homens que interpretaram, ainda que tinham até boa intenção, erroneamente esse texto. A escolha de Deus aqui é a escolha porque ele escolhe, mas dá o direito do homem querer ou não. Deus planejou de antemão conceder bênçãos espirituais aos seus eleitos. Essas bênçãos revelam a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino. O plano de salvação arquitetado pelo nosso Criador é algo incomensurável. Em Cristo, ele estava reconciliando o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios 5,19. Essa é uma doutrina gloriosa que revela o imenso amor de Deus. Devemos nos alegrar por isso, pois em Cristo fomos eleitos para desfrutar desse maravilhoso plano. Nosso desafio é que após essa lição nossos alunos sintam-se agraciados por tão extraordinária bênção e louvem e glorifiquem a Deus por tão maravilhosa bondade e misericórdia para com os pecadores. Então, o objetivo central da nossa aula de hoje é que você glorifique o nome do Senhor, o seu Salvador, o nosso Salvador. Introdução. Nessa lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais a seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso, que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério, melhor dizendo, que estivera oculto desde os tempos. Ele nos convida a louvar, a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Tópico 1. A nova posição em Cristo. No passado, estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Mas, por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. É muito sério e muito interessante o que o comentarista aqui nos traz à mente. O pecado nos condenou à morte eterna, à separação de Deus. O pecado de nossos pais, Adão e Eva, nos levaria ao inferno. Mas o segundo Adão, que é Cristo, nos resgata da vã maneira de viver, nos tira dos pecados e nos traz para a nova luz. E agora em Cristo somos reconciliados com Deus. Agora em Cristo temos acesso novamente a Deus. O elo que havia sido quebrado no Jardim do Éden é refeito no Getsemane pela morte e ressurreição do Cristo, o Filho de Deus. Então, todos que aceitam a Jesus, todos que reconhecem Jesus, todos que entregam a sua vida a Jesus, são salvos. Hoje é dia 4 de abril, quando estou fazendo essa aula. Ela será dada no dia 12.
que é a nossa segunda aula. Mas exatamente hoje, há 24 anos atrás, eu ergui as minhas mãos para Cristo, 4 de abril de 1996, e reconheci e aceitei que não podia viver sem Cristo, que somente Cristo podia me salvar. E todas as vezes que o homem e a mulher faz isso, Deus está pronto para salvá-lo. Parte 1 do tópico 1. A doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, 1, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Capítulo 1, versículo 3 e 14. Ele começa pela frase: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 3, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo Paulo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, versículo 6, ou para louvor da sua glória, versículo 12 e 14. Aquele a qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Ou seja, Paulo está saudando ali no mínimo duas pessoas. Aqui, como eu já disse em vídeos meus apologéticos, a doutrina unicista diabólica cai por terra. As bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios 1, 3 ao 14. Tais como Deus nos elegeu para sermos santos, 1:4, predestinou-nos para sermos filhos, 1:5, nos fez agradáveis para si, 1:6, remiu-nos pelo meio do sangue de Cristo, 1:7, acolheu-nos por sua vontade redentora, do 8 ao 12, revelou-nos a palavra da verdade, 13, parte A, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, 13, parte B, ainda garantiu a validade da promessa, 14. Tais bênçãos provêm de Deus que planejou, melhor dizendo, a redenção do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduz a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Ou seja, Deus nos salvou com o sacrifício perfeito e maravilhoso do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. A nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. João 1:3, Hebreus 5:9 e 9:12. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. 2 Coríntios 5:17. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Romanos 5:11 e 15. É por isso que eu disse que só pode ser nova criatura, só pode ter um encontro com Cristo, só pode nascer de novo quem confessa os seus pecados, ergue a sua mão e aceita Jesus. Até por isso dizemos que Deus não tem netos, Deus tem filhos, meus netos, tem que aceitar Jesus, tem que passar pelo batismo, tem que negar o pecado, tem que confessar a Cristo. Como eu disse que eu fiz há 24 anos atrás, dia 4
de abril de 1996. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Romanos 5:8. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Quais são os benefícios? A nossa salvação, a nossa transformação da vida do velho homem, da velha mulher em nova criatura, agora em Cristo Jesus. Amém? Tópico 2. Uma vida cristocêntrica neste mundo. É possível? Sim, é o que veremos. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Então, tudo está centrado em Cristo, tudo está direcionado em Cristo. A nossa vida se move unicamente por Cristo Jesus, o nosso Salvador. A revelação do mistério, a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, de Efésios 1:9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus, Colossenses 1:26. Essa verdade diz respeito aos crentes, aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores, João 3:16. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Romanos 9:15-16, Romanos 11:32. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Colossenses 1:16-20, ou seja, Cristo fosse o centro de tudo. Tudo foi arquitetado até o tempo determinado, né? Na plenitude do tempo, né? Paulo também teve essa revelação. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para salvar o homem e a mulher, para salvar o pecador. A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. 1:10, isso ele já fez. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e que subsiste em Cristo. João 1, versículo 1-3, Hebreu 1, 2, 3. A Bíblia diz que sem Cristo nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito e decretado pelo Filho de Deus na criação do mundo. Implica ainda dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Romanos 14:11, 2 Coríntios 10:5. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Ou seja, abrindo parênteses para explicar melhor sobre universalistas, é uma crença diabólica onde eles dizem que todo mundo será salvo, não haverá inferno. Eles chegam ao absurdo de reafirmar que até mesmo o diabo, Satanás, será salvo. Essa doutrina era difundida pela igreja local da sua cidade a qual ele está implantado. Tem como circulação de materiais evangelísticos o jornal da Árvore da Vida. E é uma grande mentira, porque quando diz que tudo será convergido em Cristo, mas tudo o quê? Tudo aqueles e aquilo que se reconhecem que Cristo é o Senhor, não o diabo e não o pecador, porque a Bíblia diz que quem não aceitar a Cristo será lançado no inferno. Cristo, cabeça da igreja, também cabeça do universo, ou seja, de tudo. Tudo está ligado em Cristo. Isso nos mostra Efésios 1, versículo 21-23. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. 1:10. Aqui a palavra grega para tempos não é chronos, que traz uma ideia de cronologia, mas
kairos, que se refere ao tempo divino, previamente determinado, para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Apocalipse 1, 7. Louvor de sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, a igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus para também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Efésios 1, 11, 13. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. 1, 12, 14. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. 1 Pedro 2, 12. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Apocalipse 17, versículo 28. O subsídio teológico traz-nos algo interessante sobre a aula de hoje. Devemos reconhecer já de início ser o conhecimento a respeito de Jesus igual ou ao mesmo tempo diferente ao de outros assuntos, como líder espiritual do cristianismo. Jesus é objeto do conhecimento e também da fé. Ele produz ainda dentro de nós e mediante o Espírito Santo conhecimentos espirituais. Os cristãos acreditam universalmente que Jesus continua vivo hoje, séculos após a sua vida e morte na terra, e que ele está na presença de Deus Pai no céu. Mas essa convicção certamente provém da fé salvífica, mediante a qual a pessoa encontra Jesus Cristo e é regenerada, por meio do arrependimento e da fé, tornando-se assim nova criatura. O conhecimento de Jesus como Salvador leva, através da experiência, ao reconhecimento imediato da existência pessoal de Jesus no presente. Dessa maneira, o conhecimento de Jesus é diferente do conhecimento de outras figuras históricas, como Buda, Maomé, Maria, Pedro, João, Tiago, tantos outros líderes que existiram, mas morreram e nada puderam fazer nem pelas suas vidas. Inclusive, estão aguardando que Jesus possa salvá-los e chamá-los no arrebatamento. Diferente de Jesus, que morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. Qualquer um desses líderes que nós falamos, se você for no túmulo de Maria, de Pedro, João, Buda, Maomé, Confúcio, Zoroastro, lá está o resto mortal, líder das Testemunhas de Jeová, dos Adventistas, dos Mormons, do Espiritismo, lá estão os restos mortais deles. Mas se você for até o túmulo de Jesus, não está mais lá o resto mortal, porque ele ressuscitou para a glória de Deus. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. Tópico 3. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Veremos agora o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Tito 3, 5, 7. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Romanos 8, 9, 15, 16. E o maligno não lhes toca. 1 João 5, 18. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. 1 Coríntios 6, 11. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7, 8. É quem também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Então, o Espírito Santo nos cela, o Espírito Santo cuida de nós, o Espírito Santo tem ciúme de nós, porque ele é
o selo da promessa. Ele é aquele que marca o homem e a mulher que entrega a Cristo. Ele é aquele que vai nos apresentar ao noivo no dia que a trombeta tocar. No dia que deixarmos este corpo corruptível, né? Ao ouvir o toque da trombeta ou estarmos mortos e ressurgirmos dentre o nosso túmulo, é o Espírito Santo que vai nos apresentar. Ele é o nosso penhor, ele é o nosso selo de qualidade, que nos mostra que realmente fomos lavados e remidos pelo precioso sangue do Cordeiro. O penhor de nossa herança, o termo grego, arabon, pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. Capítulo 1 de Efésios, versículo 14. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo, 2 Coríntios 1, versículo 21 e 22. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Efésios 1,14. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independentemente de sua conduta, mas que a redenção está válida aos eleitos em Cristo, permanentes e fiéis. Mateus 24, 13. Essa fala aqui joga por terra a doutrina diabólica da predestinação, onde diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe isso. Deus seria injusto. Deus não seria Deus se ele destinasse algumas pessoas inocentes ao inferno e outra ao céu. Não. É o homem e a mulher que escolhe se quer ou não ir para o céu. Não é Deus que determina. Não é Deus que leva alguns ao céu e outros ao inferno. Essa escolha cabe unicamente ao homem e à mulher. Se você aceitar a Cristo, se você permanecer fiel, se você cumprir as ordenanças da palavra do Senhor, você irá para o céu. Mas se você fazer o contrário, você irá para o inferno e jamais poderá dizer que Deus o lançou ao inferno. Não, porque a própria palavra de Deus diz que o inferno não foi feito para os homens. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Mas todos aqueles que não foram achados escrito no livro da vida, ou seja, todos aqueles que não reconheceram o sacrifício de Cristo, que não entregou a sua vida, foram lançados no inferno, mas pelas suas próprias escolhas e atitudes, não porque Deus assim o quis fazer. O subsídio bíblico teológico diz que o Espírito Santo como selo de nossa fé em Cristo, essa é a primeira referência que aparece em Efésios a respeito do papel do Espírito Santo na redenção. Daí em diante, Paulo raramente deixa de mencionar os aspectos de sua atuação na vida cristã. O crente é marcado ou selado em Cristo com o selo do Espírito Santo da promessa. Aqui encontramos duas questões, selo e o Espírito Santo da promessa. Primeira, na antiguidade o selo era um sinal de propriedade ou de posse pessoal. Concedendo o Espírito Santo como um selo, Deus nos marca em Cristo como aqueles que autenticamente lhe pertencem, 2 Coríntios 1, 2. Então, aqueles que recebem a nova vida em Cristo são selados, né, com o Espírito Santo. Não estou falando em falar em língua. Todos que aceitam a Cristo, eles têm já o Espírito Santo. Pode até ser que ele não tenha manifestações de dom, falar em língua, mas já tem o Espírito Santo. Deus coloca isso para mostrar que ele é dele. A designação prometida, referindo-se ao dom do Espírito, como aparece em Atos 2, está relacionada principalmente à promessa de Joel 2, 28, 29, tal como foi interpretada e aplicada por Pedro no livro de Atos e no restante do Novo Testamento. Quando Paulo empregou essa expressão em Efésios, quis dizer que o Espírito Santo virá para transmitir sabedoria e revelação, a fim de podermos conhecer melhor a Deus e sermos informados a respeito das implicações de nossa vida em Cristo. Então, Cristo, ele é
o nosso penhor, a nossa garantia de salvação, o nosso passaporte para entrarmos no céu. Cristo é a única porta, o único caminho. Religião existe muito, mas só Cristo pode nos levar a Deus. Só Cristo pode nos salvar. E se o homem, a mulher, errar o caminho, errar o alvo, seguir um Cristo errado, poderá parar num céu errado, que será o inferno. E a chance minha e sua é aqui, enquanto vivermos. Pois não existe segunda chance após a morte. Não existe reencarnação. Não existe purgatório. Não existe limbo. Ou você aceita e reconhece a Cristo agora e confessa os seus pecados, ou pode se arrepender tarde demais. Conclusão. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na ressurreição de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória a Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. E quais são os desígnios divinos? Salvar o homem e a mulher, reconciliá-los com a salvação, com o arrebatamento da igreja, nos levar ao céu, nos tirar deste mundo pecaminoso, deste mundo de caos, de enfermidade, de pestilências, doenças, como essa que vivemos, né? Neste ano, estamos vivendo neste momento do mês de abril, o coronavírus, onde muitas pessoas estão desesperadas, angustiadas, onde muitas pessoas não sabem o que vai acontecer. Mas eu tenho um convite para fazer a você. Entrega a sua vida a Cristo. Volte para Cristo. Você que está afastado, desviado. Você que conhece o Evangelho. Deixa a sua vida guardada em Cristo e a sua família. E mesmo que o seu corpo morra, você tem a promessa da salvação, o selo da promessa, se você reconhecer a Cristo. Amém? Convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube, se você ainda não está inscrito. Ao receber o nosso link, nosso vídeo, clique em se inscrever, toque o sininho, faça o seu comentário, compartilhe com os seus amigos. Amém? Eu quero orar por você e pela sua casa e pela sua família agora. Pai amado Deus, querido Senhor, elevo a Ti a minha súplica, a minha adoração, o meu louvor de agradecimento pelo meu lar, pela minha casa, pela minha família. E quero apresentar a Ti cada um que está vendo este vídeo, esta aula, que o Teu Espírito Santo possa falar aos corações deles aquilo que eu não consegui expressar nesta aula. Que o Senhor os transforme, que o Senhor os regenera, que o Senhor os salve, que o Senhor os liberte. Esta é minha oração, esta é a minha súplica, é o meu louvor de adoração ao Senhor agora. Amém? Um grande beijo no coração de cada um. Pastor Paulo Delagnese, São Paulo, Jundiaí. Lembramos a todos que amanhã, dia 5, né? Essa aula já vai ter passado, que essa aula é do dia 12, mas amanhã, tá? É uma informação, você que ainda vai ver, tá? Nossa live da Escola Bíblica, às 9 horas da manhã.